Olá, meus caros alunos. Vamos dar início em atualidades uma temática nova, mas dentro ainda do eixo político, que é o professor Alisson Matutino de Souza, do CPMG Nível das Neves. Vamos trabalhar populismo e autoritarismo na política brasileira e também na América Latina. Lembrando que o intuito de trabalharmos essa questão do populismo tem como foco e objetivo, digamos, identificar e caracterizar a presença desse modo de governo, de operacionalizar as políticas públicas, não no sentido de fazer um juízo de valor, mas de caracterizar e identificar a presença desse tipo de política na sociedade, na cultura brasileira e, sobretudo, na América Latina, e como forma de relacionar também e essa política e toda a sua estrutura como ênfase de darmos valor a um processo democrático em defesa de uma sociedade democrática, claro, lembrando sempre da autonomia, da liberdade que deve ser resguardada do indivíduo e do diálogo e da promoção em relação à democracia. Então, a história nos ensina a aprender muita coisa, sobretudo os nossos erros, para não repetirmos os erros do passado, sobretudo para promover aí a cidadania e os direitos humanos na sociedade atual. Por isso que, em atualidade, nós estamos trabalhando essa temática e uma temática de grande relevância para a sociedade atual, porque até hoje a gente vai ter muito modus operantes de políticas que seguem um pouco a lógica desse populismo e desse autoritarismo e se camufla muitas vezes de um certo paternalismo aí, de uma certa ideia de que o presidente é o salvador da pátria, etc, etc. Então, e o populismo ele é uma concepção complicada de explicar assim linearmente, como acontece com o anarquismo, acontece com o liberalismo que a gente está trabalhando ao longo desse bimestre, porque ele é encarado de diversas formas, você tem diversas nuances do populismo. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que Getúlio Vargas, Paulo Maluf, Donald Trump, Lula, Bolsonaro, Cristina Kirchner, o Chaves, o Maduro, Fidel Castro, Hitler, Mussolini, o que eles têm dentro do seu estilo político que pode os unir? E eles são de maneiras e correntes, maneiras de governo e formas de governar tão diferentes, têm ideologias tão diferentes. Certamente eu poderia classificá-los todos como sendo populista. Então, para dar início, sem pensar na ideia de polarizações esquerda-direita, não é esse o intuito dessa aula, mas entender o fenômeno político nas suas nuances e nas suas especificidades, a gente tem que entender muitas vezes que são casos diferentes de como eles operacionalizam a política, mas podemos unir em torno de um denominador comum que todos são populistas. Então, populismo, para início de conversa, ele é um modo de governo, não é nem um regime e nem nenhuma forma de governo, mas é um modo como se vai escolher a operação da relação entre governantes e governados. Então, é uma corrente política e não é uma corrente econômica e muito menos uma uma corrente política, no sentido que eu já estou dizendo, assim, como forma, como regime, mas é um modo de operacionalizar e de lidar com as massas, o populismo. E nesse sentido, dando prosseguimento à aula, os ismos da política nacional, a gente tem um populismo comum dele ao lado do paternalismo, em que são esses mecanismos em que a política nacional e latino-americana vão usar como uma atividade de assistencialismo ao povo, mas e a gente vai ver que até de forma autoritária, como a gente vai ver o projeto varguista num dos seus períodos de governo, em que ele é criado, digamos, tem essa característica de uma criação de uma figura que é extremamente defensor dos pobres, dos oprimidos, dos desvalidos da sociedade, como uma tentativa de digamos, se manter no poder. É, Criou-se toda uma expectativa ao longo do nosso processo de construção da nossa sociedade brasileira de que haveria os próprios intelectuais que, com
a questão da Constituição em 1889, todo o advento da República Velha com a República Oligárquica, que é o período que surgiu depois do, do imperialismo no Brasil, tinha-se uma esperança de que se estruturasse um sistema partidário, político, e que fosse, digamos, benéfico para a sociedade brasileira como um todo, mas percebe-se que, assim como os ismos que houve na política brasileira nesse período da República Velha, juntamente com o patriarcalismo, o coronelismo, o mandonismo, clientelismo, você tem-se o populismo e o paternalismo como uma política do momento, muito fruto desse contexto histórico que nós estamos passando e na República Velha, e que todas as expectativas foram frustradas, no sentido de que havia uma esperança de uma modernização da política, só que o paternalismo e o populismo surgem na nossa história de forma muito mais obstrutiva da relação entre o governante e o governado, muito mais alienadora, no seu sentido bem pejorativo, em que todas as políticas são feitas de cunho econômico para abafar justamente as questões políticas e a emancipação política do povo brasileiro. Então, você vai ter isso muito presente das figuras do Getúlio Vargas, que vai ser um dos grandes promovedores dessa lógica política, desse modo de governar, que ao lado do populismo vai assumir essa ideia de paternalismo, que seria o pai dos pobres, um presidente carismático, um modelo de amigo pessoal do povo, e que vai, digamos, fazer uma política para os desvalidos da sociedade. Então isso vai ficar muito em voga nesse período no Brasil. Então, se pudéssemos caracterizar no seu sentido básico, populismo é um modo de exercer o poder, esse modo bem entre aspas, porque não é um regime político, não é uma corrente política, não é uma corrente econômica, mas é um modo de como essa figura vai se sobressair com a ideia de que vai cuidar dessa classe dos desvalidos, vai cuidar politicamente dos excluídos, vai falar diretamente com o cidadão e vai criar todo esse discurso como sentimento de pertença dessa classe que ele representa. Então ele pode falar em favor dos descamisados, dos oprimidos, daqueles que passam fome, porque basicamente uma estratégia de um autoritarismo que às vezes nem é tão perceptível para a grande população, porque é uma estratégia de se manter no poder, de falar em nome das massas, que podemos denominar como populismo. Então, assim, você tem uma estratégia muito bem construída, porque diante das várias facetas que o populismo vai assumir, dos vários quadrados, desde uma extrema direita, a gente pode pensar no nazifascismo, uma esquerda do Stalin, você vai ver que esse discurso vai pegar e vai funcionar muito em determinados períodos em que o povo anseia por essa ideia de um salvador da pátria. No plano histórico, na América Latina, vocês vão ter esse fenômeno do populismo muito ligado a um processo de industrialização e urbanização no Brasil e nos outros países da América Latina. Esse processo inicia mais ou menos nos anos 20 e 30, em que vai colocar o foco justamente nessa política de assistencialismo, de salvador dos desvalidos, da massa dos pobres. E é justamente nesse período de industrialização que você vai ter toda uma dificuldade que as populações latino-americanas vão passar, que é aquele processo em que toda uma massa urbana de trabalhadores que não tem acesso às condições básicas de higiene, de uma sociedade que favoreça, digamos, uma emancipação dessa classe, e vai faltar toda uma estrutura de possibilidade de prosperar de maneira saudável, e o populismo surge justamente como esse elo que vai fazer essa ligação, intermediar a figura do presidente com o povo,
e dando esse ar de intimidade com esse discurso de que ele veio justamente para emancipar essa massa dos desvalidos, trazer tudo aquilo que falta em termos de estrutura. Então ele cria laços que vão permitir, de certa forma, uma grande confiabilidade em relação a essa grande massa da população que se vale que se beneficia dessa estratégia política. Então, esse político não se apresenta como qualquer um. É essa ideia que a América Latina tem de que os presidentes vão salvar a pátria, e até hoje está no imaginário coletivo, é muito forte. Isso é até maquiaveliano, que é uma das estratégias que Maquiavel vai dizer que o príncipe tem que usar, que é essa proximidade com as massas, cercar com as massas é melhor do que cercar com os aliados, que os aliados podem extrair, que a gente trabalhou muito bem em Maquiavel. Então, o populismo vai ter como foco essa classe baixa, essa classe desvalida, a população que sofre com a falta de estrutura, como foco de dinamizar toda a sua política e as suas estratégias políticas. Já no meio acadêmico, a gente vai ter um pouco de dificuldade com relação a esse conceito, vai sofrer uma certa polêmica. O texto vai trazer para nós essa controvérsia que há. Então, afinal, o que é o populismo? Se formos olhar o dicionário, ele traz essa definição um pouco rasa, se a gente for pensar que ele defende que o populista é aquele que busca a simpatia das classes mais baixas, defendendo os interesses através das políticas paternalistas e assistencialistas. Na Universidade da Geórgia vai ter uma definição do populismo, segundo Mood, que ele vai trazer essa ideia de que o populismo é uma ideologia que vai estar nessa intersecção unilateral, bilateral entre classes antagônicas, como a elite e o povo, a elite corrupta e o povo que precisa, digamos, desse assistencialismo para combater toda a corrupção da elite e todas as próprias malésias e as desigualdades sociais que essas duas classes trazem em termos de distância social, desigualdade social. E essa versão vai ser muito aceita no Reino Unido pela Universidade Leicester, com o estudioso Luiz Ramiro, que vai trazer que o populismo surge justamente nessa intersecção que é tão antagônica a ponto de ser irreconciliável, a ponto de haver uma soberania desse líder carismático e populista que vai sustentar esse discurso da elite versus o povo, e naturalmente vai se colocar no lugar do povo, é claro, para ganhar as massas, justamente como uma política que veio justamente para salvar aquilo que está aí, digamos, num abismo social tão grande. Então, essa aparente aproximação, como o texto diz, e revolta contra todo um sistema econômico, a gente percebe muito na definição do populismo na América Latina, com um destaque que o político ganha em relação a conduzir essas massas, digamos, fazer uma pequena analogia do deserto à terra prometida, de forma que o carisma dele é tão grande, essa sintonia é tão grande com a população, e ele até se miscui dos pesos e contrapesos das instituições sociais, e até mesmo eventualmente faz críticas sazonais às instituições políticas do seu país, e para justamente colocar nessa patente que ele mesmo cria, se arroga, para difundir nas massas essa ideia, essa lógica, que nem sempre é uma lógica, digamos, no seu sentido lógico mesmo, racional, mas para mexer com os sentimentos da população, para movimentar essas massas e conseguir angariar para si todo esse rol digamos, de clientes, né, nessa política clientelista, que é essa massa dos desvalidos, justamente para uma tentativa de emancipar e ganhar, digamos, uma boa aceitação e permanecer no cargo político, como foi a estratégia de Getúlio Vargas, como veremos mais à frente. O que se soma à guisa dessa problemática toda com relação à definição do populismo, nós vamos ter também
É, a definição da palavra povo, da massa, que é uma definição complicada, porque você vai ter em diferentes países, segundo a avaliação que Vidal faz, um pesquisador italiano, que o termo povo ele é controverso, ele se torna até abstrato, se a gente for olhar as especificidades de cada país, como que ele define. Por exemplo, ele vai citar que povo pode ser tanto a concepção civil quanto étnica. A gente for pegar aí, a direita vai defender o povo com uma dimensão étnica, cultural, que daí vai surgir toda uma crítica à imigração nos Estados Unidos e na época que o populismo vai ganhar força em relação a isso. E você vai ter a esquerda definindo o povo muito mais do ponto de vista social, porque daí vai abranger todos os povos, independente da nacionalidade, que vai incluir também os imigrantes. E esse ponto de vista social vai incluir todas as dificuldades sociais e sociológicas que esse povo se incorre, sobretudo essa massa de desvalidos que estão aquém de todo aquele percurso que a elite já conseguiu em termos de angariar para si todas as benesses sociais, como infraestrutura, saúde, alimentação, educação, todas essas coisas. Nesse sentido, vocês vão ver que se na América Latina você tem o populismo com essa forte vertente de uma relação direta do líder popular, carismático, pai dos pobres, com o povo, nesse sentido bem carismático, de estar perto dessa massa desvalida, de falar em nome dessa massa, você vão ter outras formas de definir esse populismo anterior mesmo até o processo de industrialização nos Estados Unidos, que vão ter vertentes diferentes. Como exemplo desse movimento populista, que não é só da América Latina, nos Estados Unidos, mais ou menos no final da década de 1840, você vai ter aí um movimento de alguns populistas americanos, chamados de Know Nothing, sabe nada, em uma tradução livre, né? Que foi um movimento de direita que, baseados na ideia de que os alemães e os holandeses viriam roubar o trabalho deles, na atitude xenofóbica, eles vão pensar no discurso populista e que esses viriam influenciar e roubar a cultura do seu país, roubar o trabalho, e eles vão pensar essa união dessa massa como uma forma de extirpar e proibir a entrada desses holandeses e alemães. Agora vocês poderiam perguntar por que isso é um populismo? Por que é um discurso populista? É porque, na verdade, eles representam o modo da parcela da população que se sente ameaçada justamente por esses imigrantes. Como resultado disso, mais tarde, esses países vão, sobretudo essa linha de pensamento, em 1854, vai criar um partido americano, American Party, e isso vai redundar justamente na restrição à imigração, que vai ser uma das bandeiras que eles vão levantar. A ideia também de exigir a residência fixa, mínima de 21 anos, para fornecer a cidadania aos imigrantes, justamente para dificultar, né, todo esse processo de imigração. E no ano seguinte vai haver uma divisão entre esses que são pró e contra a escravidão. Já o populismo de esquerda, só para você ver a heterogeneidade do movimento, vocês vão ter aí a criação do Partido Popular, o People Party, que vai colocar, de certa forma, contra as grandes indústrias, as cargas excessivas de trabalho, ou seja, eles vão adotar uma espécie de populismo trabalhista, que vão reivindicar para si todas digamos, aquilo que no Brasil a gente vai chamar, na era varguista, de a criação de uma CLT. Então, eles vão começar lá nos Estados Unidos esse processo, que no Brasil também vai redundar nessa bipartição da classe rica contra a classe pobre, e que essa iniciativa se dá de forma na linha populista, porque é justamente uma junção do povo em torno de ideais comuns, seja
na direita lá em cima com todo o projeto xenofóbico contra os imigrantes, seja que no Partido do Povo, que vai reivindicar, de certa forma, e angariar para si leis trabalhistas, vão querer uma espécie de representatividade populista no trabalho, que são as diferentes nuances de que o populismo vai se formando em torno do mundo. Na Europa, vocês vão ver no texto que esses países vão influenciar também toda uma gama digamos, vão ser os precursores de vários vertentes do populismo, sobretudo teremos na Rússia, no final do século XIX, conhecido como os Narodniks, que são os participantes desse movimento, que em sua maioria eram intelectuais, que vão tentar gerar toda uma revolução camponesa contra os grandes proprietários. Vai ser sem sucesso, mas pelo menos eles vão, nesse discurso da reforma agrária, de uma repressão monárquica contra os monarcas, vocês vão ter assim, vão ser tipo que precursores de toda uma linhagem de populismo na Europa que vai, digamos, difundir todas essas ideias para o século XX. Já na América Latina, a gente vai ter um fenômeno muito parecido em vários países dessa linhagem de populistas. Você vai ter desde no México, do Cárdenas, passando por Getúlio Vargas no Brasil, ao Juan Domingo Perón na Argentina, que é o peronismo, com uma tendência muito igualitária de populismo entre os três chefes de governo. Então a gente percebe que o populismo é um fenômeno muito encorajado na América Latina, pelo baixo índice de desenvolvimento humano que acaba sendo, digamos, sendo um vetor catalisador de todos esses distúrbios sociais, sobretudo em épocas de crise, como a gente pode perceber aqui no texto, a crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial. Sobretudo 29, você tem um abalo sísmico econômico de todos os países que são dependentes da economia estadunidense, e o Brasil também na época era um grande exportador de café para os Estados Unidos, e com a crise, eles deixam de comprar café, você tem ali um processo de queima do próprio café em São Paulo, como forma de o governo assumir esse custeio para a economia não parar. Em 1945, vocês vão ver também uma forte crise no Brasil, com o fato de Getúlio Vargas, a gente vai ver mais detidamente nos próximos slides, que você vai ter o fato dele ser um governo ditatorial aqui no Brasil e apoiar os Estados Unidos contra Hitler na Segunda Guerra Mundial, e você tinha ali no processo político do Getúlio Vargas uma grande amizade com o nazifascismo. Então ele foi obrigado a escolher um dos lados da guerra, e ela acaba escolhendo os Estados Unidos, porque até mesmo por questões armamentícias, nós estamos aqui debaixo dos Estados Unidos, seria muito, muito, muito mais fácil ele nos destruir se caso ele se aliasse ao Hitler, e por questões econômicas, devido à dependência que o Brasil tem com relação aos Estados Unidos. Então você tem todo esse cenário de crise instaurado, seja em 29 com a crise, em 45 com a guerra, em que gera toda essa ideia de insatisfação popular baseada no desemprego, na fome, e a população em si está reivindicando medidas enérgicas desses líderes, justamente para tentar acalmar os ânimos sociais, acalmar a pobreza gerada, a dificuldade, a desigualdade social toda gerada, para justamente contornar toda a situação. Por isso que o populismo surge com essa noção muito enredada pela própria crise que o país está passando, quer dizer. E interessante que frequentemente o líder toma toda essa proporção no imaginário popular, digamos que e até nos dias de hoje isso é muito forte, a gente pode perceber essa ideia do salvador da pátria, como eu venho insistindo nessa temática, de que ele, nesse conteúdo pragmático dele, vai assumir essa agenda de contornar todas as situações, independente até mesmo das instituições sociais, e você vê ele sendo crítico às instituições sociais presentes do seu país, como se fosse um líder à parte que está acima de tudo nessa relação com o povo. E outra estratégia muito presente, a gente pode pegar até no Brasil como exemplo forte,
que é essa caça às bruxas que há no período do Vargas, sobretudo com toda a questão no pós-Segunda Guerra, quer dizer, até mesmo na Primeira Guerra, que é essa ideia difundida na América Latina da questão do comunismo. Você vai ter que a intentona comunista, que vai ser toda uma criação mirabolante de Getúlio Vargas para dar o golpe, para passar da república constitucional para a república ditatorial dele, chamada o Estado Novo, que ele vai criar toda uma formulação de uma contra o comunismo, vai difundir muito pelos rádios essa ideia de que o comunismo, que os comunistas vai comer as criancinhas, vai estuprar as freiras, e isso vai ser muito difundido como forma dele ele mesmo contornar a situação, se colocar como aquele que vai em nome do poder, para permanecer no poder, para continuar sendo líder. Ele vai, digamos, fazer essa manobra, inventar isso, para justamente dar um golpe nele mesmo e ele instituir um estado de sítio e permanecer com um governo ditatorial até ele ser pressionado a sair depois do final da Segunda Guerra Mundial, em 45, porque vai ter digamos, ele vai demorar a assumir para qual lado ele vai, se ele vai para o Hitler e o nazifascismo, ou se ele vai para o lado dos Estados Unidos. Ele acaba escolhendo os Estados Unidos, justamente por questões políticas e econômicas, e ele vai ser pressionado a sair do poder. Então você tem, assim, digamos, toda umas características que é própria da América Latina e que perpassa toda a conjuntura política, independente de ser de direita ou de esquerda, que você vai ter, assim, diferenças gritantes entre eles, mas você vai poder identificar pontos comuns. A gente vai pensar, a generalização é um ponto comum. Você percebe, assim, que um típico populista é aquele que sempre fala em nome do povo, então ele vai colocar, assim, o povo tudo no mesmo patamar, sim, sem fazer nenhuma diferença ética ou qualquer que seja. Você tem, assim, toda uma questão ideológica e presente como uma forma de generalizar tacitamente todo o povo, e no seu discurso retórico ele representa esse sentimento popular e parte muitas vezes das agonias do período em que a população está passando, e sejam elas quais forem, fome, desemprego, violência, e tudo isso ele vai, digamos, reunir, generalizar, como sendo o defensor e o porta-voz de toda essa gama que ele cria ideologicamente como povo. Você tem também um forte clientelismo, que é uma característica muito presente no populismo, que é toda essa rede que toma o controle da vida social de um país, fazendo com que os países, juntamente com os seus líderes, tenham todas essas instituições em constante ataque. Você tem também uma economia do populismo, que é aquela ideia do protecionismo. É claro que em suposto nome de um país, esse momento populista tende a adotar, digamos, umas políticas macro, na sua macro política, esse forte apelo nacionalista. Digamos que nem todos vão seguir essa linha, não. Você vai ter que processos no país, presidentes que vão assumir uma agenda estritamente populista, mas não vão ser tão nacionalista. E você vai ter também um forte personalismo, que eu acho que é uma das características que reúne todos eles, desde Perón ao Cárdenas no México, passando pelo Getúlio Vargas. O que é esse personalismo? Em países com esse forte índice de populismo, os sistemas partidários tendem, de certa forma, a ser secundário. O que fica patente e presente é essa presença, ou seja, esse chamado culto à personalidade, que ele se torna muito mais importante para a população entender que esse fenômeno que emergiu na América Latina é muito mais patente, levar a população a entender de uma supra-ideologia, que é esse cara que vai salvar a pátria. Então é o culto à pessoa e não à instituição ou ao partido que ele representa.
E isso vai perpassar tanto a esquerda como a direita. Não é um fenômeno tipo de esquerda, não é um fenômeno tipo de direita. Você percebe isso em Hitler, você percebe em Mussolini, você percebe no stalinismo essa mesma característica, que é essa ideia interessante que o populismo ele vai intermediar essa atuação sem perder essas características. E digamos, é um trânsito muito presente de tanto, se você for pegar, por exemplo, o peronismo, é um trânsito muito forte do peronismo essa ideia. E o peronismo tem assim várias facetas. Tem um peronismo inicialmente mais de direita, depois você vai ter um peronismo mais de esquerda, e você vai perceber assim, se Juan Domingos tinha uma política nacionalista com grande apreço ao nazifascismo e era agraciado com grande carisma, com grande apreço, na sua origem, o peronismo, ele não tem nada a ver com a esquerda. Ele muito endossa hoje, é claro que depois ele vai endossar com a Cristina Kirchner, sobretudo, uma agenda mais de esquerda, e essa corrente peronista, digamos, com a Cristina Kirchner, mais atualmente, que é quando ela estava nessa linhagem do seu poder, ela assumia esse proto-populismo muito forte em toda a sua concepção, especialmente no quesito ideológico. Você percebe assim, e um fato curioso é que nas últimas eleições que teve, a gente for pegar assim o debate, ficou muito debate entre a esquerda, com aquele candidato, Alberto Fernandes, como titular, e a ex-presidente Cristina Kirchner como vice, e esse representando, digamos, o lado esquerdo do discurso populista. E você tem do outra vertente, pegando aí nessa linha, nesse debate, o debate o propósito da direita com o Maurício Macri, no titular da chapa, e o Miguel como sendo o vice populista, mais ligado estritamente à direita. Você percebe o tanto que o populismo, nas suas várias vertentes, perpassa, independente digamos, da sua estratégia ideológico-política, é uma característica desse personalismo e dessa presença forte do líder carismático. Você vai perceber como no quadro que eu comprei da internet para vocês agora, muito parecido em que as diferenças e os pontos listados na tabela vão mostrar tanto que eles são parecidos em pouquíssimo coisa você tem uma diferença. Olha que ele é visto como herói e defensor do povo, todos os três. Você tem eleito pelo povo, todos os dois. O primeiro mandato do Getúlio Vargas é um golpe, só vai ser eleito mesmo só lá quando ele renuncia e depois volta a se candidatar. Você vai ter também várias iniciativas em que eles vão priorizar uma outra zona para, digamos, dar acesso a essa classe mais pobre, que é uma forma, digamos, neutralizar os intelectuais ou trazer eles para o discurso e sem tentar, digamos, acabar com a oposição no seu sentido pleno. Depois a gente vai ver isso mais detidamente com essa questão da oposição no Getúlio Vargas, vai ficar mais claro na segunda parte da aula. Então você tem, digamos, todas essas estratégias listadas nesse quadro, justamente, são estratégias muito patentes do populismo. E o populismo no Brasil ele vai ter uma época muito frutífera, sobretudo de 30 até 64. Você vai ter assim, basicamente 3 décadas e meia, né, de um discurso fortemente populista, em que você vai ter uma espécie de Getúlio Vargas à la Perón no Brasil, com a mesma estratégia política do peronismo, que vai ser carismático, vai conseguir angariar forças e vai despertar todas essas paixões em torno do imaginário popular para se permanecer no poder como estratégia política. Na próxima aula, só para terminar, que já está chegando um tempo limite, a gente vai entrar na era Vargas e no populismo para a gente ir mais detidamente e entender como que o populismo se dá no Brasil, fechando a nossa aula, porque o intuito é estudar
o populismo no Brasil, mas primeiro eu quis dizer todo esse debate no âmbito nacional e no âmbito que ultrapassa o Brasil, mostrando como na América Latina se dá esse processo e como também em alguns países, como Estados Unidos e na Rússia, também tem essas estratégias do populismo. Então, até a próxima aula. Muito obrigado.